Graça e paz. Bom dia a todos. Para quem eu não falei, né? Graças a Deus podemos estar aqui mais uma vez essa manhã para estudarmos a palavra de Deus, para buscarmos conhecimento na presença do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Eu quero ir essa manhã direto ao texto bíblico e depois nós vamos discorrer aí a respeito do que Deus tem colocado em nosso coração. E eu peço que você seja muito paciente comigo, porque é um texto longo, mais ou menos longo, mas que eu acho muito pertinente ao tema que nós temos trabalhado esse mês, que foi nos passado esse mês para trabalharmos. E o tema desse mês, que teve aí como proposta incentivo, participação, etc., além dos dízimos e ofertas que falamos na manhã passada, na manhã de domingo passado, melhor dizendo, também fala sobre incentivo à participação e ao amor ao trabalho, à obra de Deus, tanto que o tema é em uma grande obra. Mas um subtítulo aí que eu coloquei para acrescentar a nossa mensagem é preparados para trabalhar e guerrear. Está aí o texto em Neemias, capítulo 4. Vamos dar uma olhadinha o que diz a Bíblia. Neemias, capítulo 4. Vou ler aqui numa versão um pouco mais, digamos assim, arcaica. Não sei se é essa a palavra ideal, mas um pouco mais antiga. E você acompanha aí na sua Bíblia, a sua versão. Não sei se será possível colocar ali na tela para a gente ver algumas palavras. Mas é interessante nós acompanharmos com atenção, tá bom? Não importa a versão que você tem aí. Neemias, capítulo 4. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo. E ligaram-se entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e o pó é muito, e nós não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, nem verão, até que enfrentemos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que,
Vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes os disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda, e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e águas. Vamos pedir mais uma vez a direção do Senhor na mensagem desta manhã. Ó Deus Santo, Pai querido e bendito dos céus, nosso Senhor e Rei, buscamos a Tua face nesta hora para que fale a cada coração, para que mova o Teu povo, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para que nos dê o direcionamento do Teu Espírito Santo, para que coloquemos em prática, Senhor, aquilo que mais Te agrada. Deus, que nós possamos estar unidos, que nós possamos estar fortalecidos, cheios de Ti, na obra que é do Senhor. E ao Teu nome seja, ó Pai, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou tentar aqui mais ou menos falar do contexto histórico dessa passagem, tá bom? Não é um contexto muito simples. Eu vou tentar simplificar porque é complexo. Tudo começou lá atrás, depois que Davi faleceu. Na verdade, o povo de Deus sempre foi muito rebelde. Mas teve um período muito bom com Davi. Depois ainda teve um período ainda bom com Salomão, seu filho. Homem mais sábio e rico que já houve governando o povo de Deus. Mas depois de Salomão, começamos a ter aí reis muito ruins. O povo de Deus começou a ser regido por reis que pesaram a mão sobre o povo, que não seguiram o que seus pais ensinaram a respeito de Deus. E por conta disso, aquele reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, conhecido como Israel, porque ficou com a maioria das tribos, e 2 no reino do sul, que era Judá.
E que de Judá ainda tivemos 2 reis bons, que nós citamos aqui em outras mensagens. Nós tivemos aí o rei Ezequias e o rei Josias, que começou a reinar aos 8 anos de idade. Eu preguei isso aqui em outubro, na ocasião do Dia das Crianças. E aí, o restante foi ruim. O povo se desviou do Senhor e foi após outros deuses, com D minúsculo. A idolatria passou a estar no meio daquele povo. Aquele povo não cumpria o que Deus tinha ordenado. Aquele povo esqueceu-se do Senhor, esqueceu da lei do Senhor, e se rebelou contra Deus. E por conta disso, Deus já tinha avisado através dos seus profetas que seria o povo espalhado por sobre a terra. Seria o povo levado cativo. E, de fato, foi o que aconteceu com Nabucodonosor, quando veio, invadiu Jerusalém e acabou com tudo e levou o povo para o cativeiro. E ali começou o Império Babilônico a ganhar seus termos e a crescer. E o povo ficou muitos anos ali no exílio. E depois de Nabucodonosor tiveram outros reis, e na época de Esdras, porque não dá para falar de Neemias sem falar de Esdras, que é o livro anterior aí, do qual nós estamos fazendo uso, veio então a possibilidade de, com Ciro, voltar. O rei Ciro permitiu que aí houvesse, através de Zorobabel, um retorno a Jerusalém, para que se tentasse novamente reconstruir as cidades, o muro e o templo. Neemias, especificamente, ficou encarregado da parte dos muros. Uma cidade sem muros era uma cidade de vergonha, era uma cidade sem segurança, era uma cidade sem reputação nenhuma. E era isso que estava acontecendo com o povo naquela época. Naquela época, o povo de Deus, Israel, estava acabada. Virou, como diz aqui a minha versão, um opróbrio. Uma zombaria, de acordo com a versão de uma irmã aí, que leu na escola bíblica dominical, uma passagem que, na minha versão, também era opróbrio. Nela estava zombaria. Virou um assovio. Puxa, o que aconteceu com Jerusalém? Acabaram com Jerusalém. Bom, para entrarmos mais propriamente no contexto de Neemias, Neemias foi levado cativo à Babilônia, mas ele se tornou alguém muito importante. Dessa vez, a Babilônia já não estava naquela força toda. O Império Persa, quem estava dominante, e o rei era Ataxerxes. E ele era o copeiro do rei. E quem era o copeiro do rei? Era alguém de muita confiança de Ataxerxes. Era aquele que provava o vinho antes do rei, para ver se ele não estava envenenado. Para ver se o rei ia se dar bem ou ia se dar mal. Se o copeiro morresse, não era para o rei tomar o vinho, porque ele ia morrer também. Ele era aquele cara que o servia. Ele era aquele cara que, embora fosse solitário, por conta até da sua incumbência, estava sempre com o rei. E um dia, ele foi lá servir o rei, e o rei percebeu a sua tristeza. Porque, mais ou menos assim, nessa nossa época, mês de novembro, dezembro, diz lá no capítulo 1, as palavras de Neemias, verso 1, eu leio aqui, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, mais ou menos esse nosso período que nós estamos agora. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que provavelmente era a casa de inverno do rei,
que veio a mim, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. As notícias não foram boas. Esse irmão trouxe lá que Jerusalém estava devastada. O verso 3 disse: e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diante dessas notícias terríveis, trágicas, ele sentou e chorou. E se pôs a orar, a falar com Deus. E olha a oração de Neemias, que interessante. Estejam, pois... Não, ele diz no verso 5 ainda. E disse, Senhor, Deus dos céus, grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos teus filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e cumprireis então ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu. De lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. E aí ele foi lá servir o rei, e o rei viu lá a sua tristeza, e ele contou para o rei toda a notícia que tinha chegado para ele. Olha, rei, eu estou assim triste, porque me falaram que lá na minha terra, onde estão as sepulturas dos meus pais, onde eu nasci, lá na minha terra, está tudo desolado, está tudo quebrado, está tudo queimado, acabaram com tudo lá. E o povo está em grande miséria, e o povo está triste, o povo está chateado, e eu estou triste também. E ele falou isso com grande temor, porque ali ele arriscou a cabeça, ele poderia ser morto ali, porque ele estava falando algo que ia contra o império. Que na verdade a Pérsia já ia começar a ficar em decadência. Nem Ciro, nem Xerxes, depois de Nabucodonosor, conseguiram colocar as coisas nos eixos. E provavelmente Artaxerxes não era aquele quem conseguiria, de acordo com o que ele provavelmente pudesse estar pensando ali, e de fato ocorreu. E aí, nós vemos que houve uma permissão de Deus, houve um mover de Deus para que esse homem voltasse também a Jerusalém. Esdras já tinha voltado, Zorobabel já tinha voltado, as coisas ainda não estavam nos eixos, agora o Senhor estava levantando Neemias. Neemias estava pronto para tudo. Neemias estava pronto para trabalhar e pronto para guerrear. Porque os inimigos estavam prontos também para guerrear contra quem quisesse reerguer aquela cidade, contra o povo judeu. Porque já se sabia historicamente que antes era um povo forte. Se esse povo se levantar, nós estamos fritos. Mas como é que eles vão se levantar se a coisa está feia?
Aqui no texto que nós lemos do capítulo 4, alguém diz lá assim, olha, como é que eles vão fazer esse muro? Do pó que eles são? Agora eles são pó. Quem é esse povinho para reerguer um muro daquele, que era um muro forte? Quem é esse povo para reerguer aquela cidade? Talvez hoje muitas igrejas, e aqui eu vou fazer apenas um entre parênteses, estejam nessa situação. Que dói muito o meu coração, talvez tanto quanto doeu o coração de Neemias naquela época que ele teve notícia. Algumas igrejas, até por conta da pandemia, estão fechadas ainda. Seus membros foram embora. E elas sofrem para se reerguer. Antes da pandemia já tinha um monte de igrejas sofrendo para se reerguer. Imaginem agora, depois da pandemia. Muitas igrejas estavam aí com seus 10, 15 membros. Vocês pensam que uma igreja batista possa ser organizada com 10, 15 pessoas? Isso é uma célula de muitas outras igrejas aí que cresceram, que se fortaleceram. Como é que faz a obra do Senhor para que ela cresça, para que ela se revigore, para que ela se fortaleça? A gente tem que buscar aqui em Neemias alguns exemplos interessantes. Bom, já que o rei deixou, lá vamos nós. E lá vamos nós. Os inimigos tentam contra essa obra, mas nós podemos tirar aqui algumas lições da edificação desse muro. Muitas palavras negativas foram trazidas, muitas coisas foram levantadas aqui no texto que nós lemos, que qualquer um pudesse assim, de repente, falar, realmente a gente não tem condições. Mas Neemias mostra o desejo de servir, o desejo de se empenhar, de trabalhar e de guerrear. Nós vemos aí que Neemias segue em frente. O versículo 6 diz, porém edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Não só Neemias, mas todo o povo falou, vamos lá, mãos à obra. Eu tenho vontade de servir, eu tenho vontade de ser útil, eu tenho vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa. Aí no versículo 15 nós encontramos, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos o que Deus tinha dissipado, o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Eles não desanimaram. Embora ouvissem tantas coisas negativas, tantas coisas ruins, vissem provavelmente tanta gente ali de olho em cima, para tentar atrapalhar, nós vamos voltar para a nossa obra. Vamos seguir adiante. Versículos 21 e 22 ainda diz, assim trabalhávamos na obra. A metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo, cada um com seu servo, fique em Jerusalém, para que à noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. Eles trabalharam e trabalharam dia e noite. E estavam ali empenhados, uma hora na segurança, outra hora na labuta. Você imagina como que é trabalhar num muro? Para mim não dá, que eu tenho medo de altura. Mas imagina trabalhar num muro, com a espada na mão e a ferramenta na outra. Como que era o cara ter que trabalhar com medo? Ele tinha que meter a massa aqui de olho ali. Como é que esse povo descansava? Com o olho aberto, outro fechado, né? Estavam ali, temendo o tempo todo, porque os inimigos podiam vir e atrapalhar tudo. O cara ali colocando um tijolo em cima do outro, vinha um lá, pronto para
chutar. Ninguém queria que aquilo continuasse. Mas eles tiveram um espírito de serviço. Nós vamos trabalhar. Nós vamos nos empenhar. Nós vamos seguir adiante. E é interessante que esse é o mesmo Espírito que houve em Cristo, que lá em Marcos 10, 45, Mateus 20, 28, ele diz que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muitos. Alguém talvez pudesse te dizer assim: pelo que você é capaz de morrer? E talvez alguns digam assim: eu sou capaz de morrer pela minha família. Eu dou a vida pela minha esposa, pelos meus filhos. Eu sou capaz de morrer por uma causa. E muita gente morre por causa de uma empreita, de um ideal. Nós vemos aqui no nosso país que alguns morreram por causa do seu ideal. Desde Tiradentes, o Inconfidente, nós vemos isso. O cara morreu. Assumiu a culpa lá e foi para a forca. Vemos mais pertinho da nossa época gente que morre por uma causa. Chico Mendes. Hoje se fala tanto em queimada da Amazônia, mas ele já morreu por essa causa lá atrás. Pelo desmatamento, pela Amazônia. Pelo que você é capaz de morrer. Mas eu quero lançar aqui para a sua vida, para o seu coração, nessa manhã, uma outra pergunta. Melhor do que essa na minha concepção. Pelo que você é capaz de viver? Você vive para quem? Para o quê? Você já entregou sua vida para Jesus e disse assim: Senhor, minha vida é sua. Se você já entregou sua vida para Jesus, se você já tem a sua vida entregue para Deus, trabalhar para Ele é o pouco que nós podemos fazer. Servi-lo é o pouco que nós podemos fazer. O que você pode fazer, então, se você já entregou a vida para Ele? A obra dele é uma delas. Você está preparado para trabalhar, para guerrear? Você está preparado? Você está com vontade de servir? Irmãos, aqui na nossa igreja nós temos tantos ministérios, tantos líderes bons, que trabalham com tanto afinco. Eu admiro os líderes que nós temos aqui na nossa igreja. Mas eu acho que podem surgir novos ministérios. Eu acho que cada um possa ter aí uma missão extraordinária. E com certeza, um dom e um talento você tem. Pelo menos um dom você tem. Para analisar o que você pode contribuir, em que você pode ajudar, aonde você pode servir. Veja a ação social, veja famílias, veja missões. A reconstrução dos nossos muros aqui é muito ampla. Nós temos muito o que fazer. E ficar sentado só assistindo não é uma opção. Para você que tem esse desejo de trabalhar, de servir, de pôr as mãos na massa, na obra. Neemias aqui, ele não mediu esforços. Fica até poético aqui dizer, né, como o verso 21, da subida da alva até o sair das estrelas. Imagina quanto esse homem trabalhava. Não é nada poético trabalhar assim. É cansativo. Mas esse homem se empenhou. O máximo que ele pôde. Ele teve desejo ardente de trabalhar, de se empenhar e de levar o povo a fazer o mesmo. Mas, num determinado momento, nós vemos aí
que ele não podia pensar só nessa questão prática de trabalho, de mãos à obra e etc e tal, porque isso é força nossa, empenho nosso, legal, bacana. Mas a palavra de Deus diz que sem o Senhor nós nada somos e nada podemos fazer. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E uma outra coisa que nós verificamos aqui no texto é que ele se pôs também em vigilância e oração. E eu acho que o tema que nós acabamos de estudar na Escola Bíblica Dominical até a semana passada, que hoje começa um outro período, mas foi um dos melhores temas que essa igreja já teve, que foi a oração. Muito bem escolhida para a IBD estudarmos sobre a oração. Acho até que foi pouco. Foram 13 lições maravilhosas. Mas ele diz mais, é vigilância e oração. Neemias era um homem de oração, como nós vimos lá no capítulo 1, quando ele teve a notícia a respeito de Jerusalém. Eu chorei, sentei e orei. Porque o que eu ia fazer com aquela notícia? Antes de começar a trabalhar, de servir, de me empenhar, eu orei. Sabe o que tem que acontecer quando o mal vem sobre nós, quando a carga está pesada? Busque ao Senhor. Vigia e ora. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Vigia e ora. Jesus, lá em Mateus 26, 41, ele diz justamente isso. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, eu vos digo que o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Muitos usam essa passagem de uma forma inadequada. Mas vigiar e orar é sempre adequado. Sempre adequado. Versículo 9 diz aí: porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Não é porque eu vou orar também que eu vou deixar de vigiar, que eu vou sossegar, que eu não vou me precaver. Eles estavam orando com a espada na mão, eles estavam orando com o instrumento na outra e trabalhando. Eu trabalho demais, eu saio muito cedo pela manhã, e aí eu volto tarde, e eu não tenho tempo para nada. Eles tinham tempo para orar enquanto trabalhavam. Deve ser daí que vem aquele ditado, né? Descansa enquanto carrega pedra, né? Eles descansavam enquanto carregavam pedra. Diz aqui o texto que eles já não estavam mais aguentando carregar as coisas que tanto estavam trabalhando. Mas o versículo 9, ele ainda diz: nós oramos. Nós oramos ao nosso Deus. E pusemos guarda. O versículo 13, ele ainda diz o seguinte: então pus guardas nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com seus arcos. Mas nada disso ele fez sem muita oração também. Esse homem, ele tinha intimidade com Deus, ele tinha uma vida com Deus. E esse homem se pôs a trabalhar, mas também a orar. Eu vou orando enquanto trabalho. Eu tenho várias mensagens escritas sobre amor ao trabalho. Não pense que Deus te colocou aqui só para ter uma vida mansa. E que lá no céu também você vai ficar só deitadinho na nuvem, tocando harpa. Alguma incumbência nós vamos ter lá também. E uma das coisas que eu vi em algumas mensagens sobre trabalho, que nós somos
o povo do trabalho. E do trabalho por amor. Trabalhamos porque amamos o Senhor. Trabalhamos porque sabemos a quem servimos. E é um prazer nosso servir a quem amamos. Haja vista que alguns memes ou algumas postagens aí nas redes sociais dizem que cozinhar, por exemplo, é um gesto de amor, né? É um gesto de amor. Porque você vai lá, trabalha, para que alguém vá lá, coma e diga assim, gostoso, não é? É para agradar alguém que você faz esse tipo de coisa, né? O namorado, ele não dá bombom para a namorada só porque engorda. Ele dá por quê? Porque ela gosta. Porque adoça a vida dela. É bom, não é? Aí você vê a namorada com a cara satisfeita, sorridente. Chocolate tem isso. Mas custou. Você teve que ir lá comprar chocolate, não foi? Aquele do seu marido na hora do almoço é gostoso, né? Mas teve que esquentar a barriga no fogão. Molhar também na pia. Não foi? Para que você veja a obra do Senhor prosperando, você também tem que se empenhar. Vigia e ora, trabalha, vai fazendo tudo ao mesmo tempo. Bom demais. Bom demais. Mas não é fácil. Às vezes dá vontade de desistir, você desanima, vê uma coisa errada ali, vê outra colar. E você fala assim, puxa vida, pensei que as coisas iam caminhar, que tudo ia melhorar. Mas aí, de repente, você vê que nem tudo é como planejado. E aí, Neemias, ele nos dá um incentivo quando ele diz, não desista. Sabe como é que essa obra vai para frente? Com você perseverando, com você tendo coragem e seguindo em frente. Verso 14 diz assim, e olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Eles estavam arriscando a vida, a própria família, o próprio lar. E ele diz, não temais. Ainda o versículo 23, e nem eu, nem meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes, cada um tinha suas armas e água. Nós não largávamos, nós perseveramos, nós insistimos, nós não desistimos. A coisa foi que estava difícil, continuaram sendo afrontados pelos inimigos, e no capítulo 6, dos versos de 2 a 8, pelo menos 5 vezes, a resposta de Neemias ao povo era justamente essa, não desista. Não desista. Eu não vou ler tudo aqui, porque a hora já foi embora. Eu só tenho 5 minutos para terminar. Mas essa passagem deixa nítida a vontade de vencer. E para você vencer, você não pode desistir. No domingo passado, eu terminei, inclusive, através de Apocalipse, a minha mensagem, que dizia no 2:11, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E ali, por algumas vezes, diz isso. Ao que vencer, lhe darei. Determinada coisa, diz lá em Apocalipse. Ao que perseverar, a que for até o fim,
esse receberá galardão. Não desista. Tantas vezes e tantas coisas acontecem, tudo para nós desistirmos, mas não desista. Mostra que você quer de verdade, como quis Neemias. Coragem, perseverança. Eu quero ir para o último ponto, senão não dá tempo aqui de falar mais e eu vou cansar demais vocês. Mas o último ponto eu acredito que é um dos mais importantes aqui. E eu pulei alguns pontos porque tinha muito mais para ser dito. Mas para estarmos nessa obra, firmes, inconstantes, sempre abundantes, sabendo que nosso trabalho não é vão no Senhor, nós precisamos estar juntos, unidos, armados, munidos com a palavra de Deus, em oração, em vigilância, tudo isso que eu falei, mas juntos, unidos. Versículos do 18 ao 20, ainda dizem o seguinte: e os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é essa obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Sabe como que Deus é por nós? Se nós estivermos juntos, unidos. Como é que diz mesmo o Salmo 133? Alguns sabem de cor aí. Como que é? Verso 1. Quão bom e quão suave é, o quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Lá em Atos 2, a partir do 42, diz que a igreja estava junta, unida. Eram todos um só. E perseveravam na oração, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Ninguém se largava. Precisamos agora estar juntos, unidos. A união não faz só o açúcar, a união faz a força. Você já deve ter ouvido isso milhões de vezes, mas é verdade. A união fortalece qualquer grupo. Vocês pensam que nesse período aqui Neemias estava sozinho? Não estava. Ele diz que o cara que tocava a trombeta estava ali junto dele. E ele disse ali para o povo: ó, na hora que vocês ouvirem a trombeta, se juntem. Porque onde nós estamos juntos, nós somos mais fortes. Jesus já nos deixou lá atrás o ensinamento que exército que se divide não prevalece. Precisamos de união nessa hora. Chegou até um tempo que Neemias, ele saiu de cena. Nós vemos isso no livro de Neemias mesmo. A partir do capítulo 8 você vai ver que ele sai de cena e Esdras, que foi antes dele lá para Jerusalém e que já estava empenhado na reconstrução do templo, é que entra em cena mesmo. Ele, como diz aqui o pastor Claudemir, as luzes lá foram para cima dele. E aí é onde vem aquela passagem que você deve conhecer e deve tantas vezes ser tocado no seu coração, que é Neemias 8:10, que aí eles chegaram num ponto em que Neemias estava ali, trabalhando lá naquela construção do muro e tal, e da cidade, empenhado, aquela coisa. Eles pararam: vamos buscar a palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor foi ministrada por Esdras, vem aí o verso 10. Disse-lhe mais:
Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Trabalhar, empenhado, vigilante, em oração, sem desistir, unidos e alegres com o Senhor. Aí você vai ver a coisa caminhar. Aí ninguém segura esse povo, que foi o que de fato aconteceu, porque, se não me engano, em 52 dias os muros foram reerguidos. O que era para os outros povos impossível de acontecer. Como é que pode? Eles conseguiram, reconstruíram o muro, reconstruíram o templo, o povo voltou a Jerusalém, as coisas começaram a caminhar novamente, aquilo que todo mundo dizia é impossível, ficou pronto lá, em alguns dias. Deus esteve de fato junto com este povo, que estava junto com Deus, que estava junto uns com os outros, que estava ali fortes, unidos, no trabalho, no amor, no empenho. A obra é do Senhor, eu quero terminar por aqui. E Ele nos chama para fazermos com Ele essa obra. Ele não precisa de nós, mas Ele nos quer nessa obra. Neemias disse, eu olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Lembro-me também do texto de 1 Coríntios 3:9, que diz na sua primeira parte, porque nós somos de Deus cooperadores. Deus não precisa, mas ainda assim Ele nos dá o privilégio de cooperar com essa grande obra. E que alegria poder cooperar nessa obra. A minha oração final dentro dessa palavra, também pego de Neemias, capítulo 6, verso 9, a última parte que diz assim, e se você quiser aí no seu coração dizer junto comigo, eu vou ler e vou repetir. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Se você quer fazer parte dessa obra, se você quer fazer como esse líder fez, como Esdras fez, tinham ali 2 à frente do povo, um na reconstrução do templo, outro na reconstrução dos muros, engajado e fortalecendo e unido e incentivando. Se você quer fazer parte disso, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Diga comigo. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Não pense que as coisas aqui acabaram. Muito há que se fazer. Não pense que a reconstrução do muro, a reconstrução do templo, chegando ao término, estava tudo certo. Muito ainda tinha sido para aquele povo desenvolver. Para nós também, não é diferente. Muito tem a se fazer. E nós vamos fazer assim, com vontade de trabalhar, vigiando e orando, perseverando e estando juntos, unidos, como nós cantamos aqui, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo compromisso. Foi isso que nós cantamos aqui? E tudo isso para a glória do Senhor. A glória não é nossa, a glória é dele. Nós trabalhamos por Ele e para Ele. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Amém?
Senhor Deus, agora despede-nos em paz para os nossos lares e que possamos ter os nossos corações inclinados para Ti, inclinados para a Tua vontade e em fazer a Tua obra. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja aqui neste lugar. Continua edificando o Teu povo e fazendo prosperar. É o que nós oramos agradecidos desde já. E agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, seja com este povo aqui reunido, e com todo ele espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, bom domingo, Deus te abençoe e te vejo mais tarde no culto, tá bom?